sou Ricardo Luiz e vocês estão no Hit Combo. Sejam bem-vindos. Nesse primeiro vídeo da nova série Consoles que nunca viram a luz do dia, vamos falar do M2, que seria a evolução do 3DO. Tudo começou lá atrás, no longínquo ano de 1994. Na época, o 3DO estava tentando se autoafirmar no mercado de consoles. E para isso, em setembro do mesmo ano, a 3DO Company começou a produção do M2 Accelerator, ou também conhecido como Bulldog. Esse era o nome provisório do aparelho, que teria uma CPU de 64 bits, e com capacidade de renderizar 240 mil polígonos por segundo. Fato curioso é que disseram que na época, isso a 3DO Company, de que ele seria 5 vezes mais poderoso que o PlayStation 1. Quem afirmava isso era John Edelson, diretor de marketing da 3DO europeia, na revista Edge de número 14. Bom, pelo menos era essa a ideia. A ideia original era fazer um upgrade no 3DO, isso no final de 1995. Para mais tarde o M2 ser lançado como um sistema único. A equipe de desenvolvimento, além dos técnicos da 3DO, contava também com a participação de ex-membros tanto da IBM quanto da Apple. Corriam boatos de que um time estava trabalhando no desenvolvimento dos jogos, enquanto o resto da equipe já estava produzindo jogos para o 3DO com o M2 integrado nele. Já o M2 teria 2 chips integrados nele, um chip PowerPC, projetado pela IBM e Motorola, para se encaixar perfeitamente na arquitetura do 3DO. Já o segundo chip, chamado de Custom ASIC, acredito que seja essa a pronúncia certa, mais conhecido como Circuito Integrado de Aplicação Específica. Chip esse que era responsável pela maior parte do processamento tanto dos gráficos, do áudio e do vídeo também. A 3DO Company faria o anúncio oficial na E3 de 1995. Mas antes disso, a revista Edge, no caso a número 20, faria mais uma matéria sobre as especificações técnicas do M2. A revista Edge havia mencionado de que a 3DO Company disse que tinha sido humilde ao afirmar que só 5 vezes mais poderoso que o PS1, já que o hardware era capaz de gerar 1 milhão de polígonos chapados e mais 700 mil polígonos texturizados por segundo. O preço do M2 estava estipulado em $200, valor que deixava a empresa com a pulga atrás da orelha, pois a mesma poderia ficar com um grande prejuízo. Mas nem tudo cheirava a rosas. Nessa mesma edição da revista, havia sido dito que a empresa cancelou o upgrade que o 3DO sofreria. Com foco totalmente na tecnologia M2, a empresa levou um stand modesto na Spring European Computer Trade Show, onde eles levaram demos gravadas. Essas mesmas cenas mostravam o poder do aparelho. Só para lembrar que os gráficos eram emulados no sistema, ao invés de algum protótipo do M2. No dia 2 de maio de 95,
há pouco mais de uma semana da E3, Trip Hawkins deu uma coletiva em Nova York, apresentando oficialmente o M2. Tanto o desempenho quanto a qualidade da imagem e o realismo delas estavam a anos-luz de distância nessa época. Com elevadas taxas de quadros de animações e qualidade de cinema, vale lembrar que era outro jogo emulado ao invés do console. Já em 96, vários demos de jogos para o M2 iam aparecendo um após o outro, mas nada real era mostrado. Entretanto, o M2 da Gold Star e da Panasonic já estavam prontos. Além disso, outro boato corria solto, o de que tanto a Philips quanto a Sega estariam interessadas em fabricá-lo no início de agosto. No mesmo mês em que as ações da 3DO Company haviam tido uma queda. Por exemplo, a Sanyo diminuiu a quantidade de aparelhos fabricadas. O The New York Times noticiou o interesse da Sega em comprar a 3DO Company, rumor que foi negado pela Sega americana. Lembrando que em 95, durante um evento realizado em Londres, completamente dominado pelo PlayStation, que anunciava sua entrada no mercado europeu e no americano. No mesmo mês, a coisa estava feia para o lado do 3DO Company, pois o Saturno estava saindo da Europa para vir à América, fazendo assim com que o 3DO fosse completamente ofuscado pela concorrência. Mesmo depois da Sega desmentir o rumor do suposto interesse. A 3DO Company estava confiante em uma parceria com alguma gigante nipônica. Ainda no fim do mesmo mês foi lançado no Japão o jogo Policenauts, que nada mais era do que um remake de um jogo de computador. No caso, o PC 9821. O jogo nada mais era do que um adventure de um tal de Hideo Kojima, sendo ele o único jogo da Konami lançado para o 3DO. A pedido da 3DO Company, a revista Edge foi conhecer os novos games que seriam lançados e o hardware final do M2. Com o mercado de games em um momento de crescimento, os estúdios da 3DO lançariam no ano seguinte de 10 a 20 títulos para tentar solidificar a marca. Estratégia que começava em uma filosofia, para o M2. Eles buscavam resolver tudo sozinho para não depender das third parties. Hawkins dizia que queria trabalhar com third parties que tivessem boas habilidades e interesse na vanguarda dos 64 bits. Ao passo em que 10 projetos do M2 estavam sendo desenvolvidos. Estima-se que bons jogos originais ficariam prontos nos próximos 18 meses, o que daria uma média de um jogo por mês. Hawkins havia aprendido com o erro de deixar qualquer empresa lançar seus jogos para o 3DO. Dessa vez elas ficariam com a qualidade a quantidade, pois ele queria títulos de peso para o lançamento do console. Depois ele poderia ampliar com o passar do tempo. Ele queria uma leva de grandes títulos para ajudar a vender o M2. Mas em meio a isso ele queria alterar a data do lançamento do aparelho do ano de 96 para 97. Como eu havia mencionado antes, o poder da máquina iria focar
nos seus dois chips e no processador PowerPC e no chip Calvin, que esse foi o nome dado depois no segundo chip, né? Garantindo assim que a máquina teria qualidade de vídeo MPEG, dispensando assim o uso de periféricos para que o recurso pudesse ser instalado. E como eles adoravam o pessoal da revista Ed, eles ainda convidaram o pessoal da revista para dar uma boa olhada no interior do M2 da Goldstar, dizendo que o console estava mais compacto e com todos os componentes na mesma placa, juntamente da fonte interna. Já no começo de dezembro, a Goldstar baixou o preço do seu 3DO para apenas $199. O começo do fim do projeto viria para o M2 com o fatídico dia 7 de dezembro de 95, só para voltar um pouco no tempo. Trip Hawks havia recebido $100 milhões na negociação da Matsushita. Ele havia recebido 60 milhões e caberia a Matsushita depositar em juízo os outros 40 milhões. Pois bem, esse investimento da Matsushita veio desde lá de trás do acordo do desenvolvimento do 3DO. Acordo esse que transferia todos os direitos da tecnologia M2 para a empresa japonesa. Pois é, além desses 100 milhões também eles ficariam com os royalties adicionais à Matsushita. Com isso ela teria exclusividade da tecnologia M2, que seria usada além dos consoles nos aparelhos de DVDs também, da 3DO Company. Hawks disse: fomos até a Matsushita, e a nossa perspectiva de negócio é o seguinte: para o modelo 32 bits nós dávamos a tecnologia para eles, no caso a tecnologia do hardware, mas ficaríamos com o licenciamento do software, deixando eles malucos. Mas isso não funcionava para nós. Aí dissemos a eles: e se dermos o controle a vocês? Vocês vão lá levar a tecnologia do 64-bit para o mercado e permitir que o controle sobre o programa de licenciamento do software mantenha os direitos do hardware. Mas por que a Matsushita aceitou tal acordo? Hawkins disse que eles não entendem essa tecnologia e nem como entregar ela por conta própria. Então eles dependem de uma empresa como a nossa para fazer o serviço. Essa transferência de poder permite que a 3DO Company foque em criar jogos, em especial os de PC. Outro ponto positivo é que ela pode expandir a empresa sem a ameaça de concorrência. No caso do desenvolvimento do M2, valorizava pela entrada da Panasonic no mercado de hardware. Em contrapartida, o outro lado da moeda é que a 3DO Company falha miseravelmente em cumprir o prometido, que seria entregar o padrão global prometido no lançamento do 3DO. A revista Next Generation 13 já dava como certo o lançamento para a segunda metade de 96, com o preço ainda a ser definido. A Matsushita quis usar a mesma ideia da 3DO Company, onde buscaria parcerias. Um bom exemplo disso é o lançamento do M2 no Japão. Eles queriam sublicenciar a tecnologia M2, discutindo e tentando firmar acordos com várias empresas, expandindo assim a licença
nos 2 anos seguintes. No dia seguinte à venda do M2 para Matsushita, o The New York Times publicou que tudo isso seria consequência natural de todas as mudanças, que culminou com a saída de Trip Hawkins da Electronic Arts e da EA, que venderia as suas ações, que somavam 18% da 3DO Company, saindo em definitivo do projeto. Em dezembro foi a vez da Time Warner abandonar o barco, vendendo as suas ações da companhia. Novo dono, velho rumor. Mais uma vez surgia o interesse da SEGA no sistema, que ganhou forças de que a SEGA queria ser uma das parceiras licenciadas a trabalhar com a tecnologia M2. Pois o interesse da SEGA se deve ao fato de que a plataforma traria adaptações fiéis de seus arcades. Pois na mesma época, a SEGA estava tendo problemas no desenvolvimento da placa Model 3. Isso casaria com os planos da Matsushita e a SEGA acabara recebendo um protótipo do M2. O único motivo do acordo ainda não ter sido realmente firmado era a reação ruim da SEGA com a Matsushita, causada pela disputa das duas pelo M2 no passado. No entanto, 2 motivos não fechou o acordo. O primeiro, a SEGA queria ser a única a possuir a marca M2, o que não era do interesse da Matsushita, que queria várias empresas parceiras. O segundo motivo, por mais impressionados que os técnicos da SEGA estivessem, não chegaram ao ponto, deles realmente quererem implementar essa tecnologia. E olha que a SEGA estava perdendo muita grana com o Saturn. Faria até muito sentido aderir a Matsushita. Ou teria sido o ego dela que não permitiu. Quem disse isso foi Trip Hawkins, a revista Ed número 38. Mas, para surpresa de muitos, quem fechou o acordo para desenvolver placas de arcade foi a Konami. Ela usaria a M2 em seus arcades, e até com um certo sucesso. Até a Capcom e outras empresas estavam interessadas também em usar a tecnologia M2 em suas placas. Mas com as vendas do 3DO indo mal e o lançamento do Nintendo 64, onde ele havia sido mostrado na E3, foi apresentado de forma oficial. Já o M2 nem deu as caras no evento. Chegou até se cogitar que a tecnologia M2 poderia ter uma conexão com os DVD players. Mas como as coisas dando errado para Matsushita, chegou a cogitar a possibilidade de implantar o M2 novamente nos 3DOs. Já em agosto, na Tokyo Game Show de 96, corria rumores que o M2 estaria lá. Tal rumor não foi confirmado. Em janeiro de 97, a Samsung negociava para também poder trabalhar com a tecnologia M2. Mas ela resolveu dar para trás. Entretanto, ela fechou um acordo para licenciar semicondutores, e nisso fez uma
parceria e desenvolveu uma empresa focada só nesse ramo, melhor dizendo. Durante as negociações com a Samsung, a 3DO Company respirou aliviada, pois a Samsung entregou 30 milhões para o firmamento do acordo. Já estão saindo chips de PCs e outros produtos utilizando dois chips PowerPC 602. O processamento do M2 poderia gerar 1 milhão de polígonos por segundo. Mas apenas metade disso teria texturas e efeitos de luz. O designer lembrava do meu querido Sega Saturn, contendo a tampa para CD e slot para cartões de memória de 128K, podendo chegar a 32 MB. O controle de 6 botões foi vergonhosamente copiado do Nintendo 64. Os jogos sendo desenvolvidos como se não houvesse amanhã. Mas a Matsushita não avisou as produtoras de que o console estaria saindo com 2 chips ao invés de um. Virou uma verdadeira lambança. A 3DO abandonou o hardware. A Samsung ainda comprou os sistemas de hardware por 20 milhões de dólares. Mesmo depois da Matsushita ter jogado a toalha em novembro de 97, no evento da Digital Media World Expo, a Matsushita levou 5 protótipos ao evento, onde o público pôde testar o console finalmente. Já a Panasonic lançou 3 aparelhos com o M2. Com aplicações em multimídia, a tecnologia não foi esquecida. Ela era até usada em promoções de vendas e apresentações de empresas e até quiosques. A tecnologia também era usada em máquinas de vendas. Lembra daquelas máquinas que vendem bebidas? Pois é, lá no Japão muitas delas foram equipadas com o M2. E também arcades. Kenji Eno, falecido em 2013, né? Quem não se lembra dele, ele chegou a trabalhar no D2. Perdão, gente, a minha garganta aqui tá ruim. No D2 do M2. Disse que havia de 20 a 30 jogos sendo feitos só no Japão. Exemplo disso é que o D2, que mais tarde acabaram saindo para o Dreamcast. Mas o que muita gente ficou perplexo foi o Kenji Eno, né? Vale lembrar o nome. Falou que o M2 era o Nintendo 64 turbinado. Ou seja, será que ele era mais poderoso que o Nintendo 64? Quem sabe? Haja vista tudo isso, o M2, que poderia ter sido um console lendário, fracassou sem nem ver a luz do dia. Aí vocês vão me perguntar o que houve com os protótipos do M2, Ricardo. Bom, eu digo que de vez em quando eles são vistos em milhões com lances mínimos nas casas dos 10 milhões. Realmente, um console que teria tudo para dar certo acabou não dando as caras. Fica aqui aquele ar, como eu posso dizer, de tristeza no meu caso, que eu fiz parte dessa geração aí que comprava a revista Ação Games e esperava pelo lançamento dele, revista Videogame também na época, enfim, entre outras publicações. Mas fazer o que, né? Com tanta cagada não teria como o aparelho vingar. Mas esse é só o primeiro dos nossos aparelhos, ou melhor, videogames que nunca viram a luz do dia. Vejo vocês na próxima. Muito obrigado e até a próxima.